Boa noite, queridos, graça e paz. Satisfação estar aqui com vocês nessa noite e poder ministrar a palavra e orarmos pela sua vida, profetizarmos sobre o ano que vem. É muito bom a gente andar com um povo que se antecipa às circunstâncias e profetiza. Ele é protagonista da sua história. Ele não é coadjuvante, ele não está esperando ver o que vai dar na política, ver o que vai dar na economia, para ele projetar o ano. Ele, pela fé, você está andando na frente de qualquer coisa e já está profetizando o que vai acontecer o ano que vem. E a fé, ela é a certeza daquilo que nós não vemos, mas de coisas que nós já estamos esperando. Profetizar é chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse. É o que vocês estão fazendo. Vocês estão declarando o que vai acontecer no ano que vem. Isso é uma oportunidade singular que vocês têm. Tá bom? Queridos, como o pastor falou, o pastor Getúlio de Jesus, hoje eu estou na Alcance de Pinhais, mas já ando com o pessoal, já conheci o pastor Luciano Subirá, antes de existir Alcance, antes dele estar aqui em Irati, abrindo as igrejas, há uns 20 anos atrás, talvez. E de lá para cá a gente andou bastante junto. E agora, há alguns anos, há 5 anos atrás, eu namorei Alcance. E depois de 50 anos de Brasília, fica difícil, depois de 50 anos, num lugar, você mudar, né? Mas, assim, a gente recebeu uma direção específica de Deus. E a prova que eu fiz com Deus foi a minha esposa tem que concordar. E quando eu falei com minha esposa, ela não só concordou, mas falou: a mala está pronta. E aí acabou, fechou. Pastora Elda, levanta a mão aí, meu bem. Aquela paraense arretada. Eu não estava no Maranhão, pastor, estava no Pará, pregando lá no Pará. A minha nora, aquela linda ali, a Aninha, e meu filho Vitor. Eu falo que tem o primogênito, o segundogênito e o terceirogênito. Ele é o segundogênito. Tá? Amados, quando terminar esse culto aqui, vai ter 3 livros que eu trouxe para vender aqui. Tá? Eu tenho 5 livros escritos, mas 4 eu não tenho aqui, eles em livro físico. Eu tenho em e-book. Tá certo? Se você, por acaso, se interessar, a gente dá um jeito e te manda os e-books. Eu trouxe 3 livros. Um é o meu, se eu tive aqui de fato, né, o pastor está com a cabeça melhor do que a minha, né, eu devo ter trazido, quando eu ministrei para a liderança aqui, eu devo ter trazido o que você sabe sobre libertação. Eu trabalho com libertação há 33 anos. E já viajei literalmente para o outro lado do planeta, já ministrei libertação em vários países. Esse meu livro, que você sabe sobre libertação, é um desejo meu de deixar o meu legado para a Igreja Evangélica Brasileira. Além de seminário na área de libertação, nós terminamos na terça-feira agora, um seminário de capacitação. Esse livro ele é o primeiro de uns 3 ou 4 livros que eu vou escrever só na área de libertação. Não é um livro de contos de terror. E tem gente que gosta do filme, não, mas um livrozinho de terror, né, pastor? Então, quando falo sobre ministro de libertação, tem gente que fala: puxa, deve ter muita história cabulosa aí, né? Tem, mas eu compartilho lições práticas que vai ser útil para você. Amém? Por eu trabalhar com libertação, é o seguinte: essa pessoa está caída aqui no chão, endemoniada. O que está acontecendo na cuca dela? Como que eu posso ajudar? Qual é a minha postura para facilitar? O que um ministro de libertação, quem vai expulsar demônio faz, que pode atrapalhar a libertação dessa pessoa que está aqui no chão? Ok? Então, são coisas... Irmãos, muita gente, quando eu falo sobre esse livro, fala assim: pastor, mas eu não gosto de libertação, eu não gosto de capeta. E você acha que eu gosto? Eu só acredito, irmãos, que nós estamos aqui
nós estamos vivendo um tempo de grande colheita. Amém? Estamos, com certeza, não é, pastor? Como, irmãos, isso foi profetizado no início da pandemia, o pastor Milton me procurou para a gente conversar sobre a pandemia e a igreja ia fechar. E a gente conversando, a preocupação do pastor Milton, e de repente nós tiramos um momento de oração, e quando eu estava orando, o Senhor me mostrou as casas de fato com as portas fechadas, mas por dentro das casas eu vi Jesus Cristo pastoreando o rebanho. E eu disse para o pastor Milton, eu digo, não se preocupe, que Jesus vai pastorear o rebanho dele. E eu disse para ele, a pandemia, ela vai ter 2 efeitos maravilhosos. Primeiro, a pandemia, ela vai gerar homens e mulheres de Deus que até então estavam parados. A pandemia vai restaurar sacerdotes de homens e mulheres dentro de casa, vai ter que se virar nos 30 e vai ressuscitar. Não se preocupe. E a segunda palavra que eu dei para ele foi, a pandemia vai ser o vetor de uma grande colheita, Irmãos, todas as 2 alcances aqui, a Irati aqui perto de vocês, mas Pinhais cresceu um absurdo durante a pandemia. Alcance de Curitiba está com 4 cultos por dia, no domingo, de gente que se converteu na pandemia. Então, eu creio numa grande colheita, eu creio que pessoas vão chegar e você vai ter que fazer o que é preciso fazer. Você vai ligar para o pastor, ele vai estar namorando, de férias, e ele não vai te atender. Você vai ligar para o seu discipulador, ele está socorrendo o outro. Então, na verdade, o título desse livro é, se não tem tu, vai tu mesmo. Ele vai, com certeza, vai te capacitar para a libertação. A leitura é rápida, esse livro você vai ler em 1h20, talvez 1h40. A linguagem é simples, mas, no entanto, tem 33 anos de conteúdo aqui que vai te abençoar. Os outros 2 não são meus, mas eu estou indicando esse livro por onde eu passo, talvez o pastor já tenha trazido essa figura aqui. É Físico, Psicológico ou Espiritual, do pastor Alcione Emerick. Irmãos, esse livro me abençoou, eu li e me abençoou bastante. Esse livro está vindo meio que para trazer uma luz para um problema que a gente está enfrentando hoje. É a mãe que me procura para orar pelo filho dela, e diz, pastor, eu quero que o senhor liberte meu filho. E essa criança, ela tem uma síndrome de Down, ou ela é autista, e tem um grau de autismo. Esse livro, ele vai falar sobre, vai te dar direções práticas para você descobrir se o que está acontecendo contigo é orgânico. Será que tem jeito de a gente resolver isso de outra forma? É psicológico? Será que uma terapia não resolve isso aí? E você está demonizando, dizendo é espiritual. Será que aí uns dias na frente de um bom psicólogo, de preferência cristão, não vai resolver esses capirotos, entre aspas, aí? Ele bate o martelo quanto a isso, eu acho muito interessante, que é o medo que a gente tem. Ou é espiritual, ele vai te dar dicas, mas ele é muito, assim, muito claro, quando ele vai falar sobre libertação aqui, ele fala algo que é interessante. Ele diz que foi expulsar um demônio de uma pessoa, e esse demônio não obedecia o comando, e depois ele acabou entrando em parafuso, porque a gente acaba questionando nossa autoridade espiritual, só que depois ele descobriu que o sujeito, de fato, não estava endemoniado, ele estava tendo um surto psicótico. E ele já vinha de crises constantes de ansiedade. Por que é bom a gente entender contra quem a gente está lutando? Porque a gente vai usar as armas corretas, irmãos. E se eu uso as armas corretas, isso vai demandar pouco esforço e muito resultado. Agora, se eu estou malhando em ferro frio aí o tempo inteiro, brigando contra quem não existe, vou simplificar mais ainda isso aqui, físico, psicológico e espiritual. Pastor Getúlio, vai lá na minha casa, porque o meu marido está encapetado, meu marido está endemoniado, elevado ao quadrado. Quero que o senhor vá lá, para o senhor expulsar esse capeta,
De repente vai um dos pastores lá, quando chega, o pastor descobre que o capeta na vida do seu marido é você. Entendeu? Pastor, não vou comprar esse livro, não. Não vou comprar. Então vamos bater nos homens um pouquinho, né, irmãos? É o marido que chega para a gente e diz: pastor, minha esposa está virada. Eu não sei se é o capeta que está nela ou ela que está no capeta. Mas o senhor vai ter que ir lá para libertar um dos dois. E quando a gente chega lá, irmãos, a gente descobre que o marido não é mais carinhoso com a esposa. Acabou os jantares românticos, acabou o house, acabou o Rexona, entendeu? Aquelas bobeirinhas, tudo que a gente usava para dar o golpe. Aí casou agora, acabou tudo, não tem mais nada. Aí a mulher está azeda, e a gente descobre que um diálogo resolve aquilo ali. Entendeu? Esse livro ele vai pontuar algumas coisas que, para você que gosta de jogar a culpa no diabo, para se isentar da responsabilidade, eu vou dizer, não compre esse livro. Mas se você quer um papo real, esse livro vai ser muito bom para você, tá bom? E por último, e não menos importante, heranças do passado. Aqui está um assunto um pouco polêmico. Tá? Ainda é polêmico para a igreja evangélica brasileira, porque aqui ele vai falar sobre maldição geracional. Por que esse livro vai ser bom e por que eu estou indicando? É a minha praia, é libertação, é batalha espiritual. Porque esse livro, irmãos, o que eu digo sobre ele? Demônios deixam rastros. E pelos rastros desses demônios, dá para você descobrir quem entrou, quando entrou e o que ele anda fazendo. Tá certo? E ele vai dar uns feedback de como quebrar essas cadeias. Por que é polêmico? Porque, irmãos, muita gente acredita o seguinte, que maldição, ela deixa de existir quando o profeta Isaías diz que ele levou sobre ele as nossas maldições. Beleza, concordo, está escrito. Mas o mesmo profeta diz que ele também levou nossas doenças. Por que a gente está doente? Então, e outra coisa interessante é que ele trabalha qual era a mentalidade da igreja apostólica, da igreja primitiva, a respeito de maldição. Porque, geralmente, a gente apela muito para o Velho Testamento, né? Aqui o pastor Alcione vai te dar uma base do Novo Testamento, sobre maldição familiar. Vai ser bênção para você. Você vai passar ali, vai adquirir, vai estar minha esposa e minha nora, elas têm que bater uma cota. Se ela não bater a cota, elas vão ser demitidas hoje. A notícia vai ser aí, ali, logo. Então, ajude eles a não serem demitidos. Abram suas Bíblias comigo, irmãos, em Marcos, capítulo 10. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10. Irmãos, eu estou aqui representando o final de uma estação e o início de outra estação. Não é verdade? É isso mesmo, né? Eu estou aqui representando o final do inverno e o início da primavera. Eu queria que vocês guardassem uma coisinha sobre esses 2 meses. A neve pode parecer que mata a semente, mas boa parte das flores, elas recolhem debaixo da neve e guardam a semente. E quando passa o inverno, elas crescem com uma facilidade, com uma força maravilhosa. Não tenha medo do frio. Outra coisa sobre a primavera. A primavera, ela é, principalmente na Bíblia, ela é marcada por duas características. Primeiro, era a época da colheita. Época da colheita. Mas era também a época das guerras. Era a época em que os reis faziam guerras. Por quê? Debilitando a colheita, se debilita uma nação. Então, toda guerra, você vai ver ali Davi, quando ele está no palácio andando, quando ele peca com Batseba, que ele olha,
A Bíblia diz que no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, Davi ficou em casa. Ele estava justamente no início da primavera, quando se fazia guerra. Então, guarda isso aí. 2 características, tá? Não há morte no inverno. Pelo contrário, a semente está se preparando para brotar com muita força. O frio não mata promessas. Amém? É época de colheita, mas é época também de guerras. Então, eu quero que você guarde, com base nisso, eu quero ministrar essa palavra para vocês. Capítulo 10, verso 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse então: Vai, porque a tua fé te... E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Amados, eu quero fazer 3 ênfases nesse texto, que vai ser muito útil, não só para o mês, para o final do inverno, mas para o tempo da sua colheita, o tempo da primavera, como também o tempo da guerra. O inimigo vai tentar se levantar, com certeza, na época da sua colheita. Sempre foi feito assim. Você vai ver lá em Juízes, capítulo 6, quando Israel estava para colher, a Bíblia, lá no livro de Juízes, assim: E levantaram-se, pois, os amalequitas, os medianitas e os povos do Oriente. 3 povos, intensificou a batalha na hora da colheita. Então, é sempre na hora da colheita que muita gente recua. Às vezes, irmãos, não está longe. Essa pessoa já passou por todo o processo doloroso do plantio. Ela já passou por todo o processo difícil de se plantar. Ela jejuou, ela orou, ela se levantou de madrugada, ela foi para a presença de Deus, ela fez o que era preciso, mas quando estava 1 ou 2 dias de viver a sua vitória, simplesmente ela desfaleceu e ela deixou de viver o que ela deveria ter vivido, porque Deus estabeleceu ciclos naturais. Deus estabeleceu tempo de semear e tempo de colher. E a colheita não só nos alegra, como nos capacita para uma nova semeadura. Por isso que o diabo ataca justamente na hora da semeadura, porque a colheita vai te alegrar. Nós plantamos com alegria, mas, irmãos, na hora da colheita, a nossa alegria ela é maravilhosa, porque a nossa alegria, ela está dizendo para a gente: valeu a pena todo o sacrifício que você passou, valeu a pena toda a luta que você passou. Né? A colheita vai falar para você de uma forma tremenda e abundante que valeu a pena a vitória. E a colheita ela vai te ensinar o caminho da bênção. Toda vez que a coisa apertar, por você ter colhido uma vez, você já sabe o caminho. O caminho da vitória, quando o crente aprende ele, jamais ele é o mesmo. Ele se torna uma outra pessoa. E ele se torna alguém muito perigoso para o inferno. Porque o inferno sabe que, se levantando contra ele, ele sabe o caminho da vitória. Ele já esteve lá uma vez e ele vai, então, percorrer esse caminho. O diabo não quer que você colha. Não quer. Então, ele vai se levantar justamente na hora da colheita. Então, muita gente, na hora de viver a bênção, tem pessoas que desistem, tem pessoas que param. E aí a frustração de ver todo o seu trabalho em vão vai desincentivar essa pessoa a fazer uma nova colheita. Se você não vive a colheita do seu trabalho, você dificilmente vai querer fazer esse trabalho novamente.
E esse demônio que impede o ciclo é o que se levanta para tentar, muitas vezes, impedir as pessoas de colherem. O primeiro conselho que eu tenho para você, dentro desse texto, é: aprenda a discernir os tempos. O ano que vem vai ser um ano de oportunidades. Amém? É engraçado que a gente está falando tudo contra o que a imprensa está falando. Vocês estão notando isso, né? E vocês estão fazendo tudo contra o que a imprensa está falando. Está todo mundo dizendo, corre. Você está dizendo, nós vamos profetizar. E a coisa vai acontecer. Entender os tempos, eu olho para esse cego aqui. Bom, não dá para a gente ter outra pessoa mais ideal para a gente fazer como um exemplo para a gente. Se eu for citar Davi, muita gente vai dizer, pô, pastor, mas Davi era um cara segundo o coração de Deus. Paulo era o gigante da fé. Então, vamos pegar esse cego, mendigo e sem nome, porque ele não tinha nome. Bartimeu não é o nome dele. Bartimeu está dizendo que ele é filho de Timeu. Então, ele é cego, mendigo e não tem nome. Agora, há uma coisa na vida desse homem que me impressiona muito. Ele, todos os dias, ele ia mendigar, provavelmente nessa mesma estrada. Todos os dias. Agora, num dia em especial, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele começa a notar que o movimento está meio intenso. E provavelmente ele pergunta o que está acontecendo. E alguém fala para aquele homem o que vai acontecer. Diz, Jesus, o Nazareno, está passando, vai passar por essa estrada. A fama de Jesus já tinha percorrido, irmão, aquelas aldeias todas. Todo mundo já sabia que onde Jesus passava, coisas tremendas aconteciam. Então, quando esse homem descobre que Jesus vai passar por ali, e ele entende que está chegando o momento, ele assume uma posição de quem não vai deixar a oportunidade de passar batida. E ele começa a clamar intensamente pelo nome de Jesus. Ele compreende o momento. Ele entende, e irmãos, não dá para a gente compartilhar para vocês como, mas de fato, essa aqui que você está lendo, era a última vez que Jesus ia passar nessa estrada. Ele não volta a passar aqui mais. E esse cego me parece que, prevendo isso, ele não vai deixar essa oportunidade passar sem que ele possa usufruir da riqueza dessa oportunidade. Se é Jesus que está passando, ele não vai passar batido aqui na minha frente. E esse homem se predispõe a sugar daquela situação tudo, e ele então vai em busca daquilo que ele está precisando. Ter sensibilidade para entender algumas portas que Deus vai abrir na sua vida o ano que vem, vai ser muito fundamental. Muito fundamental. Por quê? Porque muitas portas que Deus vai abrir para você, se você não tiver um mínimo de sensibilidade para entender que é Deus que está abrindo, você vai deixar essas oportunidades passar batido. E uma pessoa que deixa essas oportunidades passar batido acaba dizendo, olha, pastor, eu não tive oportunidade. Teve. Você que não estava sensível para entender. Porque se esse homem pôde entender uma oportunidade, você também pode entender uma oportunidade. Você pode entender quando o Senhor Deus está preparando um momento para você. E na hora que você entender que é esse momento, você precisa então se apossar dele. Muita gente pode olhar para ele e dizer, olha, não é esse o tempo. Mas quem vai determinar esse tempo é o céu e você. O que vocês estão fazendo agora é totalmente contra a maré. O que nós estamos fazendo aqui agora é totalmente contra a maré. Mas eu vejo aqui que vocês estão entendendo o momento. E isso é interessante. Isso é interessante. Por quê, queridos? Porque para muita gente o que vocês estão fazendo, vamos trabalhar aqui uma ideia corriqueira. Bom, o pastor estava precisando de dinheiro e a igreja estava precisando de dinheiro e estava precisando de fazer eventos para vocês dar uma aliviada das tensões lá fora. Então, ele está fazendo essa campanha. Mas essa campanha não tem outra finalidade, a não ser mexer um pouco com a igreja.
Tem muita gente que vê essa campanha assim. Não entende que aqui tem muito mais do que simplesmente uma igreja que está querendo dinheiro ou uma igreja que está fazendo um movimento. Tem muito mais do que isso. É porque onde os olhos da fé vê a bênção, os olhos da desgraça vê a derrota. Vocês estão entendendo? Às vezes o mesmo objeto, ele vai ressoar diferente dependendo de quem está olhando. Vamos olhar para a cruz. Jesus no meio de 2 ladrões. A mesma figura estava na frente de 2 homens. Um olha e zomba, porque aquela placa colocada sobre a cruz era uma zombaria. Não era um reconhecimento do Império Romano de que Jesus era o Cristo, o Rei dos Judeus. Era uma zombaria. E um ladrão olha e zomba, e ele diz, se tu és de fato o Cristo, salva o Senhor, salva a gente também. O mesmo sujeito, do outro sujeito, do lado, vendo a mesma cena, ele tem uma atitude diferente. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e responde o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, muitas pessoas olham para a mesma situação e vê o que o sujeito difícil de lidar, está vendo derrota, está vendo luta, aquele que está em oração e está alinhado com Deus, ele vê uma oportunidade ali. E assim portas são abertas. Olha para as prisões de Paulo, olha como que Paulo via suas prisões. Ele dizia que eram oportunidades que ele tinha. Oportunidades que ele tinha para fazer conhecido o Evangelho no Império Romano, a guarda mais elitizada de Roma, a guarda pretoriana. Ele diz, o Evangelho se fez conhecido, a guarda pretoriana. Ele diz, é necessário, foi necessário. É um homem que vê oportunidades. Amém? Que você tenha sensibilidade para entender esses momentos. E quando todo mundo estiver gritando por desespero, que você tenha fé para dizer, desse leão vai sair mel. Amém? Desse leão vai sair mel. Eu recebi uma ligação algum tempo atrás de um pastorzão que abre igreja na Europa, e ele me pediu oração por um país pequeno da Europa, pela Polônia, e ele diz, Getúlio, a gente está tentando estabelecer uma igreja aqui, já tem muito tempo, mas já vieram outros órgãos missionários para abrir igreja aqui, mas não consegue, a gente não está conseguindo. E eu não sei porquê, essa palavra que foi um feedback para mim, ele disse, eu não sei porquê que é tão difícil abrir igreja aqui. E eu disse algo para ele assim, eu disse, pastor, o diabo não brigaria por algo que não vale nada. Talvez esse pedacinho de terra, que não só as outras instituições missionárias, não deu conta de abrir, está olhando e diz, mas não tem nada aqui pelo qual o diabo possa brigar, é só uma terra seca, sem vida. Eu disse, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Se não valesse nada, não seria motivo de tanta briga. Então, fica firme, fica firme. Algumas situações você vai ver que o diabo vai se opor terrivelmente por coisas que, do seu entender, é pequena. Mas tenha discernimento, que se o diabo está brigando por isso aí, se você não tem uma sensibilidade para entender o que Deus está te falando, olha como Satanás está lutando por isso. E que isso te motive a entender que tem uma oportunidade ali. E que tem uma porta ali. E que você vai ser abençoado ali. Amém? Irmãos, olha, vamos lá. Os filhos mais tribulosos, estou falando para os pais que estão aqui, são os que se tornam mais crentes. Sempre foi assim. É os que dão mais trabalho, que se tornam os canela de fogo mais aleluiado na igreja, são eles. Então, muitas vezes alguém olhou e bateu e disse, não vai dar nada, isso aí nunca vai ser ninguém. Mas seu coraçãozinho está olhando e está dizendo, tem alguma coisa aqui. Tem alguma... Insiste. Amém? Entenda os tempos. Entenda as estações. Você precisa entender isso. E isso vai ser
fundamental. Bom, estava vendo o pastor falar sobre oferta. Irmãos, quantas vezes não chega num momento, não estou falando de culto, em que você está num lugar e Deus, alguém vem te contar um problema e Deus no seu coração diz assim, oferta na vida dele, abençoa a vida dele. E a sua primeira impressão é, mas ele está passando essa luta, por que não? Porque os nossos porquês, né? Sempre os nossos porquês. E Deus está falando oferta, é uma oportunidade. É uma oportunidade de você ser abençoado. Eu vou te contar sobre uma oportunidade. Eu tinha comprado o meu primeiro Fiat Uno. Já tem muito tempo. Se alguém ri, tem muito tempo. Eu ia entrar na rua da minha casa, não sinalizei que ia entrar, e estava usando o celular. Não, eu estava totalmente correto. Totalmente correto. Na hora que eu entrei, o ônibus que saiu da parada, deu um totozinho na traseira do meu carro. Aí, imediatamente, o pastorzão bonitão aqui, já ligou a seta e jogou o celular fora. E já desci crescendo para o lado do motorista do ônibus. Eu disse, você é cego, você não viu meu carro, não? Ele falou, mas como? O senhor não deu certo, o senhor estava falando celular. E, bom, cada um paga seu negócio aí. E eu fui para casa, triste, falei para minha esposa, cheguei, a traseira do carro amassada. Vamos ver o orçamento para isso aqui agora. Vamos. 3 mil, 5 mil, e eu já estava escandalizado. Falei, se eu vendo o carro, eu não pago 5 mil, né? Até que foi numa sexta-feira, um amigo meu chegou e falou, pastor, eu tenho um amigo que trabalha com isso aí, vamos levar seu carro lá? Falei, bora. Já partimos para o plano piloto, que é uma parte mais nobre de Brasília. Irmãos, de repente, nós estacionamos na frente de uma autorizada Mazda BMW. Aí você imagina o coração do pastor como que fica, né? Se um boca de porco estava me cobrando 3 mil, vocês entendem o que é boca de porco? Mais ou menos não, né? Se a oficina de fundo de quintal estava me cobrando 3 mil, quanto que uma autorizada BMW ia me cobrar? Mas eu já estava ali, era o irmão que me levou, bora. Aí veio o dono da loja, olhou meu carro e disse assim, pastor, o senhor pode deixar o carro aí que na quarta-feira eu te entrego. A pergunta é lógico, quanto vai custar? Não, pode deixar o carro aí. Eu deixei. Voltando para casa de ônibus, eu disse, que loucura foi essa que eu fiz? Que loucura foi essa que eu fiz? Aí peguei o celular e bati para o dono da empresa. Meu amigão, é o seguinte, eu queria saber quem deixou o carro aí mais uma vez e tal. Aí foi na hora que eu recebi uma, que a gente não precisava aprender desse jeito, mas tem gente que só aprende assim, né? Ele diz, por que tem pastor que tem dificuldade em acreditar no que prega? Para a mula de Balaão ainda fala. Eu não xinguei ele de mula. Sexta-feira. Deixa eu te contar o que aconteceu na quinta-feira. Com o carro amassado, eu fui pregar na igreja de uma figura que talvez você já tenha trazido aqui, que é o pastor Ricardo Vasconcelos, do Família de Sucesso, né? E eu fui pregar lá e no meu coração eu tinha 2 pensamentos. Falei, hoje Deus vai usar alguém. O que eu pensei? Hoje Deus vai usar alguém para ofertar na minha vida, né? E eu vou pagar o conserto desse carro. E fui na fé. Eu estava naquele dia estreando um terno novo, e eu estava com um cheque. Eu me lembro até hoje que foi muito traumático. Eu estava com um cheque de R$60 no bolso. Na época valia mais um pouquinho. E aí preguei, foi uma bênção, a igreja estava pequena, De repente, o pastor Ricardo pegou a palavra e disse, olha, nós estamos levantando uma oferta aqui hoje para construção, depois da pregação. Nós estamos levantando uma oferta para construção e eu queria que vocês ofertassem e tal para construção. Falei, bom, ele deve ter reservado alguma oferta para mim. É o que eu pensei no meu coração. E aí, irmãos, na hora o Espírito Santo fala oferta para construção.
Eu disse, eu estou com o carro amassado aí fora. Que eu estava com o carro amassado. Oferta. Peguei o cheque, 60, nominei, né, já tinha sido oferta, mas eu passei para ele. E adoração, o Espírito Santo falou, tem mais coisa. Eu disse, não tenho. E ele disse, tem um terno. Oferta esse terno que ele transforma isso em cimento, em tijolo. Eu já tinha apelado, eu apelei no cheque. Né? Aqui eu já estava Irmãos, tirei o terno, fui na frente da igreja e falei, irmãos, estou ofertando esse terno, é de marca tal, adquira aqui, abençoe o material e tal e tal. E naquela noite eu saí, e a única coisa que ele nunca fez isso, né? A única coisa que o pastor Ricardo falou foi, Deus te abençoe. E tomara que minha esposa não lembre disso, mas quando eu cheguei em casa, eu cheguei sem meu terno, sem meu cheque pré-datado e sem oferta. Cheguei, conversei com ela, tal, ela falou, e a oferta? Ela não lembra, e a oferta? Eu falei, não teve. Bom, mas a gente tem aí, eu falei, também não tem mais. Na sexta-feira, me aparece esse sujeito e fala, vamos lá. Irmão, eu falei, isso é um laço, só pode ser um laço, não é possível. Né? Tem alguma coisa acontecendo, queridos. Mas eu entendi. Se você não entende ao momento, obedeça o que o Espírito Santo vai mandar você fazer. Não pergunte muita coisa, só obedeça. Quando foi, então, que eu fiz essa última ligação, que ele me falou isso, por que o pastor tem dificuldade em acreditar? Eu fui no banco, irmão, peguei 50 folhas de cheque. Eu falei, na hora que ele cobrar, eu reparto isso aí de 50 vezes também, paga esse trem. Quando foi na quarta, eu voltei, mas já voltei, está amarrado, tranca-rua, está amarrado. Irmãos, quando ele me mostrou o carro estava perfeito, lindo. Falei, meu Deus, não parecia que tinha sido batido. E a gente foi lá para dentro do escritório, eu já sentei na frente dele, e a gente começa a... Mas eu queria o preço, ele não fala o preço, o cara está contando tanta história e não fala qual o preço, entendeu? E eu estava meio quase na carne, entendeu? Aí no tutano, na verdade. E aí, queridos, quando terminou, eu falei, meu guerreirão, tudo bem, glória a Deus, e qual o preço ali? Ele falou, pastor, o senhor não entendeu que eu estou ofertando na sua vida? Isso é uma oferta na sua vida. Agora ele me fez 2 perguntas, se bem que ali, além da água, quando a água secou, eu comecei a cavar o poço, cavar a lama, isso é um problema, isso é um risco que a gente corre. Mas ele olhou para mim e disse, o senhor tem seguro? Eu falei, de Uni, irmão. De Uni. Eu falei, não tem. Ele falou, pastor, toda vez que o senhor... Olha só o que esse homem falou. Toda vez que alguém bater no senhor, o senhor bater em outra pessoa, pode trazer aqui que eu vou arrumar o carro para o senhor. O senhor faz vistoria quando o senhor viaja? Disse, não. Ele falou, toda viagem do senhor, o senhor pode trazer aqui que eu vou fazer a vistoria para o senhor. É uma oferta minha na sua vida. Por que eu estou contando isso? Para você entender os momentos. Não segundo os seus sentidos, mas segundo o que o Espírito Santo vai falar para você. Por que eu estou dizendo que onde os olhos da fé vê a bênção, os olhos da desgraça vê, os olhos da incredulidade vê a desgraça? Porque tem momentos que todo mundo vai olhar e vai falar se deu mal. Mas o Espírito Santo dentro de você vai dizer, eu estou abrindo uma porta para você através disso aqui. Eu estou te dando um livramento através disso aqui. Amém? Segunda observação que eu quero fazer para você. Persistência. Não há bênção sem insistência, sem persistência. Não há. O reino de Deus ainda é tomado à força de um certo aspecto. Ainda é tomado à força. Irmãos, se reino de Deus fosse mamão com açúcar, todo mundo estava nadando na bênção. Mas o que acontece? Tem pessoas que não têm persistência. E aí eu quero falar sobre circunstância. Olha para esse cego. Vamos aprender mais uma vez com esse cego. Esse homem começou a gritar tão deselegantemente, começou a gritar de uma forma tão irritante, que as pessoas chegavam para ele e faziam o quê?
Ô, cala a boca, você está incomodando. Aliás, você está gritando até para o lado errado, cego, é para cá, entendeu? Mas, e a Bíblia, e aqui está Marcos, todos os evangelistas falam que as pessoas o repreendiam e mandavam que ele se calasse. Mas o que ele fazia? Mais ainda ele clamava. A bênção em 2023, ela é dos insistentes. Escute bem o que eu vou te falar. Não olhe para as circunstâncias. Nem sempre as circunstâncias vai contribuir para você ter fé. Crente que vive com a sua fé balizada sobre a circunstância, ele vai viver oscilando. Porque às vezes a circunstância vai depor contra a gente. Todos mandavam esse aqui se calar. As circunstâncias diziam, não tem jeito, não tem jeito. Irmãos, como que um cego, mendigo, sem nome, vai chamar a atenção de um homem que anda cercado por 8.000 a 10.000 pessoas todos os dias, que era o caso de Jesus? Porque toda a multidão cercava Jesus. Todos gritavam. Aquela mulher que toca na orla do manto de Jesus, todo mundo queria atenção, queria tocar, queria que ele olhasse a sombra dele, alguma coisa, mas todos queriam um milagre. Qual é a possibilidade de um cego chamar a atenção de Jesus? Zero, não tem nenhuma. Mas esse sujeito não olha para a circunstância, ele não está olhando para isso. E ele faz o que eu acho que é tremendo, tremendo. Ele usa as circunstâncias que queriam ser contra ele como um trampolim para lançá-lo mais perto de Jesus. Ele está pegando tudo que está dizendo para ele não vai dar certo e ele está transformando isso em motivação. Crente que vive olhando para si, quem olha para o tempo, não semeia nunca. Vai haver momentos que tudo, escute bem, tudo vai dizer para você a mesma coisa que a esposa de Jó falou para ele. Pastor, das pregações que a gente já ouviu aqui, a sua é a mais fúnebre. Não, mas eu não... Irmãos, deixa eu te falar, eu não vim aqui para dar um up na sua fé. Não vim. Eu estou dizendo para você que vai ter um momento que você vai estar sozinho. Vai ter um momento em que tudo vai estar dizendo, desiste. Vai ter um momento em que tudo ao seu redor vai estar conspirando contra você. Você entendeu? Sim ou não? É claro, irmãos. Não sei quantos anos você tem, ou se você mora com a Alice no País das Maravilhas. Mas quem está nesse mundo já sabe. Tem momentos, irmãos, que tudo está gritando para a gente, dizendo, desiste, desiste. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Abandona essa fé utópica sua. Essa fé sua é uma droga. Ela só dopa você para a realidade, mas ela não muda a realidade. É mentira, é mentira. É mentira, não é isso, não é verdade. Eu não ando pelo que vejo, eu ando pela fé. Talvez seja aí que a gente faz a diferença entre crianças e adultos, né? É quando você olha para tudo que está conspirando contra você e você para ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz para você, não tenha medo, eu sou contigo. Aí você pode marchar. Aí você pode marchar contra a circunstância. Quando a minha mente muito romancista, né? Aqueles guerreiros que se levantaram contra Davi, aquele filisteu amaldiçoando Davi. E Davi escreve um salmo que ele diz, ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus, ele unge e o meu cálice, ele está falando, tem inimigo. Olha o tamanho do cara. Mas me parece
que Deus chegou do lado de Davi, um garoto, e disse assim: olha para ele, Davi. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho da lança, do escudo dele. Mas deixa eu te contar, ele tá achando, Davi, que vai te derrubar. Mas olha para ele e zomba, porque eu estou ungindo sua cabeça para a vitória. Você vai derrubar esse cara. Você vai cantar a última canção. Você que vai celebrar. É você que vai celebrar. Não tenha medo da circunstância. Parece que a gente está pregando para uma porção de gente que não é humano. Não é verdade? Porque todo mundo é influenciado pelas circunstâncias, eles dizem, né? Alguns afirmam até que a circunstância determina. Mas todos somos influenciados pela circunstância. Mas há um momento em que tudo está conspirando, em que tudo está depondo. É o momento de eu fechar meus olhos para a circunstância e ficar firme, olhando para ele. Porque o que leva Pedro a naufragar foi que ele tirou os olhos de Jesus. Se você começou a andar sobre as águas olhando para Jesus, continue andando sobre as águas olhando para ele. Não para de olhar para ele. Quanto mais o clamavam, quanto mais o repreendiam, mais ainda ele clamava. Que tipo de crente é você? É um crente moldado pelas circunstâncias ou é um crente que anda sobre as circunstâncias? Terceira e última observação. Talvez até as próprias pessoas que estavam dizendo: cala a boca, segue inútil, você nunca vai chamar a atenção de Jesus. De fato, Jesus não ouviu aqui o clamor daquele cego. Ironicamente, eu digo que talvez os que estavam mandando ele calar a boca, quando viu que Jesus parou e disse: chame esse cara aí. E o próprio povo voltou e disse: tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Deixa eu só, a título de nota de rodapé. Cuidado com os amigos que só é amigo na hora da bênção. Tá certo? Muito cuidado. Valorize quem andou contigo no vale, na luta, na prova. Quem mesmo você sendo chato demais, na luta você estava muito chato. Você estava todo tempo, você era meio que deprimente, mas esse crente estava lá contigo. Te ligando, vamos orar, vamos jejuar. Na hora da bênção, não troca de amigo, não. Lembra dele. Olha Davi na hora da bênção, dizendo: por acaso ficou algum herdeiro de Jonatas, para que eu possa honrar no filho dele o que ele fez por mim? Não se esqueça de quem andou com... Porque a bênção traz novos amigos. Sempre é assim. É claro que eu não vou rejeitar os novos amigos, mas eu não posso esquecer de quem andou comigo no vale, de jeito nenhum. Porque Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus do princípio da honra. Então não esqueça de honrar quem esteve contigo na hora da luta. Amém? Vamos lá. A Bíblia diz que ele levantou-se e lançou de si a sua capa. Irmãos, essa capa era ela que caracterizava Bartimeu como um cego mendigo. Como quase tudo na época de Jesus, a roupa dizia quem era a pessoa. Se é um fariseu, se é um sacerdote. A virgem tinha uma roupa que ela precisava usar, que todos sabiam que ela era virgem. A mulher desposada, a mulher casada, o profeta, desde Elias, começa a usar aquele manto. E continua usando aquele manto. Então, João Batista vem também usando o manto. Então, a roupa, a capa, dizia quem eu sou. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus chama esse cego, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa de cego fora. Se Jesus me chamou, eu já não sou mais o derrotado que eu era antes. Agora eu sou uma nova criatura. Se você quer entrar e viver a vitória no ano 2023, tire essa roupa que você está usando. Essa roupa não é mais sua.
Você agora é filho, filha. Irmãos, tem gente que, quando a gente fala sobre tirar a roupa da murmuração, da reclamação. Tem gente que encontrar com ele num domingo de manhã, vai matar seu domingo. É muito deprimente. Né? Eu costumo falar, olha, está vindo aquele irmão vindo nessa rua aqui, ó, pula o muro, enfrenta o pitbull do sujeito aqui, pode deixar ele rasgar a calça, depois você costura, a perna você costura, mas não encontra com aquele crente não, porque tudo na vida dele está mal. Tudo, tudo. Irmão, e aí, como é que está a família? Pastor, foi bom você perguntar. Pastor do céu, está maluco. Tá, beleza. Mas e a vida com Deus? Pastor, não está muito boa também, não. Mas e a vida financeira? Vixe, pastor, nem fala. Mas e a saúde? Pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Não tem nada bom. Eu não sei se vocês chamam de ranço. Não é? Ele vai deixar esse ranço em você. Entendeu? Você vai sair com esse ranço de perto dele. São pessoas que são crentes, mas que, às vezes, o ímpio fala com mais autoridade e propriedade do que aquele crente, que tem tudo para profetizar, tudo para profetizar. Se você não conseguir falar coisas boas, no mínimo fique calado. Mas entenda que toda palavra é uma semente, e você vai ter que colher ela. O Salomão deixa muito claro quando ele diz, do fruto dos vossos lábios se fartarão o vosso ventre. Você está comendo hoje o que você falou ontem, você vai comer amanhã o que você está profetizando hoje. Então, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai falando. Então, e pior, irmãos, vamos descontrair um pouquinho. Tem um crente, que eu chamo ele de crente urubu. Ele só vê carniça, não vê outra coisa. Minha primeira igreja eu tinha 20 anos, eu estou com 56 anos, tá? Eu pastoreei minha primeira igreja com 20 anos. Mas é aquele sujeito que, quando deu meia-noite, ele estava com uma garrafona de Coca-Cola desse tamanho, gelada. Tomou aquela Coca gelada, sabe lá o que ele comeu com aquela Coca-Cola, e ele acordou de madrugada naquele calor de Curitiba, levantou, o pé quente, tacou o pé no chão, frio, foi na geladeira, abriu lá a geladeira, veio aquele vento gelado na cara dele, ele pegou aquela garrafa que ele já bebe no bico, ele acha que dos outros que vai lá não sabe, mas todo mundo já sabe que você bebe ali no bico daquela garrafa, é sua. E ele toma aquela água gelada, glute-glute, e depois volta para a cama e se cobre de novo, aí no outro dia ele acorda. Aí a cabeça está doendo. Aí ele fala assim, ó, pastor, ora por mim, porque eu acho que eu estou com um tumor. Tumor? Eu falo, é o que você tomou a noite passada. Esse é o seu tumor. Né? Tem uns que... será que isso é uma gastrite? Profetiza. Você tem um novo manto. Joga esse manto de chorar. Deixa eu usar o Dando a Volta por Cima, o autor do livro Dando a Volta por Cima, ele diz, para de chorar o leite derramado e toma cuidado para não perder a vaca. Eu acho, isso é profundamente filosófico, entendeu? O leite caiu, a vaca indo embora, segura a vaca, que o leite você tira de novo. Entendeu? Para de declarar, começa a profetizar. Esse linguajar não é mais seu. Se, irmãos, o louvor, a adoração é a linguagem do céu, murmuração e reclamação é a linguagem do inferno. Você decide qual língua você vai falar. Você decide qual língua. Mas começa a profetizar. Profetizar distante do inimigo, todo mundo profetiza. Agora, na cara do inimigo, é poucos. Na cara da circunstância, é poucos. Amém? Eu estou terminando. Deixa eu te falar, anda com os canela, anda com os do manto, não sei como vocês chamam aqui, anda com os aleluiados. Esse pessoalzinho, eles são bons para profetizar.
Eles não querem saber. Eles profetizam, eles declaram. Deixa eu contar para vocês aqui um testemunho. Eu só tenho esse rim. Esse rim aqui eu dei para o meu irmão. Então, meus amigos dizem que eu tenho uma cesariana aqui do lado. Os médicos já me disseram assim, olha, pastor, você não tem step. Você não tem step, então cuida muito bem desse pneu aí. Beleza. Um tempo, comecei a sentir uma dor aqui em cima. O que veio na cabeça? Meu rim. Aí o diabo começa, seu rim pifou. Pifou. Agora nem você, nem seu irmão. Agora os dois, agora era só eu. Agora você na hemodiálise. E começou aquela dor terrível aqui, e eu fui com um amigo meu para o hospital. Só que esse meu amigo na época o bicho era afiado, era Tramontina. E fui atendido pelo nefrologista, ele me pediu os exames na hora. Ele falou, vai ali no laboratório e faz os exames. Fiz os exames, quando eu voltei, o nefrologista pegou, disse, o senhor está fazendo hemodiálise? Aí você imagina, se você tem alguém que faz hemodiálise, você sabe como que é a luta. Eu fiquei amarelo, azul, vermelho, eu disse, não, doutor, não estou. Ele disse, mas era para o senhor estar fazendo hemodiálise. Por quê? Porque seu rim pifou. Seu rim já era. Na hora, irmão, o Canela que estava comigo, tomou a frente e disse, não, esse exame está errado. O médico disse, não está errado. O Canela disse, está errado. Aí eu acredito num cara que fez 9 anos de medicina, 6 anos, mais 3 anos de especialização, ou acredito no Canela aqui. Eu falei, é mais conveniente para mim acreditar no Canela, né? E o médico, ele olhou e disse, pede outros exames para o menino. Ele até teu bronca, eu me lembro como se fosse hoje, ele disse, isso não é jeito de o senhor dar notícia para ninguém. Então o senhor pede outros exames. Tá, vou pedir. Pediu, eu acreditei no cara. Saí, e ele falou, não, o exame está errado. Fui e fiz os mesmos exames. Quando eu estou trazendo, encontro o médico que me fez a cirurgia, doutor Robert, e ele está passando, eu chamo a atenção dele, disse, doutor, por gentileza, dá uma olhada nesses 2 exames aqui para mim. Aí ele olhou e pegou um, isso aqui está errado. Pegou outro e falou, isso aqui está certo. Quando eu olhei, era que o meu rim estava bom. Então, às vezes, eu acho que você precisa andar com as pessoas assim, entendeu? Que quando todo mundo está dizendo, não deu certo, esse cara vai olhar para você e falar, isso sabe de nada, inocente. Não sabe quem é seu Deus, não sabe quem você é, não sabe qual a igreja que você pertence, não sabe quem é seu pastor, não sabe quem são seus amigos, ele não sabe do que você é capaz. Irmãos, profetiza, libera palavras. E, por último, começa a agir com fé. Agir com fé, faça seus planos sempre alinhados com o projeto de Deus na sua vida. Não faça planos que amanhã vai bater contra o que Deus falou. Todos os seus planos devem estar alinhados com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus veio primeiro na sua vida. Então, é nela que está seu DNA. Todo plano que você for fazer em qualquer nível da sua vida precisa estar alinhado com o que Deus falou lá atrás. Não faça nada, não feche negócio, não faça nada que amanhã pode ser uma pedra no teu caminho para você viver o projeto de Deus. Faça seus planos e os seus projetos alinhados à vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar? Eu creio que Deus chamou vocês para mudar a realidade. Nós somos chamados para isso. A começar com muitos improváveis que estão aqui, muitas pessoas que ninguém apostaria nada na sua vida. Olha até onde você chegou e olha o que Deus fez. E com certeza não vai parar aí não. Não vai parar aí não. Tem muito a ser vivido, tem muito a ser conquistado. E eu creio que, escuta o que eu vou falar, eu creio que 2023 vai ser um ano de vitória. Amém? Vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de bênção. Fecha teus olhos.
Fecha teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja agora. Eu oro por cada irmão, cada irmã que está aqui. Pessoas que vieram aqui profetizar, pessoas que vieram aqui fazer semeaduras, pessoas que vieram aqui colocar seus sonhos em oração. Eu oro nesse momento, meu Deus, para que o Senhor visite essa pessoa agora, o teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa. Meu Deus, que ela seja tomada por uma unção de fé, por uma unção de ousadia, por uma unção de graça, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que essa pessoa tenha a sua visão espiritual aberta e ela comece a andar e comece a se mover na fé. Na fé. Dá sensibilidade para o meu irmão, para a minha irmã, entender o momento. Entender o momento da semente, entender o momento da colheita, da insistência, da persistência, para que meu irmão possa lutar contra tudo e contra todos, tendo a sua palavra como amparo. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda a profetizar diante de circunstâncias que vão querer calar nossa voz. Calar nossa voz. Que teu povo tenha sempre uma palavra profética na boca. Cada um que está aqui. Que o marido incentive a esposa com palavra de fé. Que a esposa incentive o marido com palavra de fé. Que essa família se edifique com palavras proféticas. No nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Continua com os olhos fechados. Antes de nós orarmos por cura, antes de nós orarmos por você que está precisando de libertação, eu quero convidar você que ainda não tomou sua decisão com Jesus. Tudo que você está ouvindo aqui, tudo que você ouviu, talvez você está vindo nessa campanha, nesse ato profético, e você está achando meio que contra tudo que você está ouvindo lá fora. Mas esse povo que você está no meio deles hoje, é um povo que sempre andou contra as circunstâncias. Nós sempre profetizamos. Tudo começou em um dia, quando alguém fez o apelo para a gente. Quando alguém perguntou se nós queríamos aceitar Jesus. Ali começou. Talvez você que está aqui nessa noite tenha fugido bastante. Toda vez que alguém faz o apelo, você sempre tem uma desculpa, você sempre tem um motivo para dizer não, agora não, vou pensar. Jesus não se aceita com a mente, se aceita com o coração. A mente se conquista depois. Pastor, eu quero muito, eu sei que Deus está me chamando, pastor, mas eu tenho alguns vícios, eu preciso largar esses vícios e tomar minha decisão com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você está ouvindo certo, o Senhor tem um plano na tua vida, mas o diabo está te enganando, dizendo que você tem que mudar para vir para Jesus. Toda limpeza que você tentar fazer em você vai ser mal feita. Limpeza bem feita na sua vida, só Jesus pode fazer. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, do jeito que está. Não interessa, do jeito que está. Entrega o teu caminho ao Senhor. E a Bíblia diz, o mais é que. Então essa igreja está orando por você. Está orando para que você tome uma decisão. E essa é a noite da decisão. Essa é a noite de você entregar a sua vida. Se você ainda não tomou sua decisão com Jesus, começar a noite. Eu não estou te chamando para vir pertencer ao seu religioso. A placa dessa igreja vai cuidar da sua vida, não. Não estou te oferecendo uma religião, dizendo sai da sua religião e vem para a minha religião, que a minha religião é melhor do que a sua. Não. Eu estou falando para você de Jesus. Um homem que mudou a minha vida e que vai mudar a sua vida. Mas você tem que parar de correr. Porque quanto mais você corre, mais você se machuca. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, do jeito que você está, eu quero que aí onde você está, você levante sua mão. Você. Tem alguém que quer tomar uma decisão? Que ainda não tomou e quer tomar essa decisão? Amém. Amém. Tem mais alguém?
graça do teu Espírito seja sobre eles, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se vocês tinham, pode ficar de pé aqui. Tinha medo se vocês não provavam, pode voltar para o seu lugar, daqui a pouco vai ter um crente colado. Queridos, eu vou fazer uma oração bem rapidinho. Nós não vamos poder orar por todo mundo, todos os passados aqui. Mas eu quero orar por algo que a gente vem com mais tempo de fazer uma oração que ministra na vida de todo mundo. Quero fazer uma oração coletiva. E depois a gente vai orar por umas 3 ou 4 pessoas que precisarem. Essa oração que eu vou fazer agora, ela é uma oração agressiva. Eu costumo dizer que numa oração de libertação, a gente fala mais com o capeta do que com o demônio. Numa oração de libertação, você começa a emitir profetizar contra o demônio, profetizar contra a doença. Porque não adianta, Jesus expôs, mas eu não te tenho. Então essa mãozinha aí dentro, eu quero que você coloque ela no seu coração agora. Qual é o nome da doença que a medicina falou para você? Beleza. Nós acreditamos que a medicina vai agir de morte, mas esse ambiente é um ambiente de plaga. Que tipo de demônio? O que está acontecendo? Você tem algo travado, tem alguma barreira, tem uma área que está movendo. Eu quero que nesse momento você comece a dizer: amém. A igreja pode começar a clamar pelo nome de Jesus. Pode começar a clamar todos. Começa a dizer: o nome de Jesus tem poder. Começa a dizer: eu declaro, vai cair por terra agora. Eu declaro, você começa a cair por terra agora. Na autoridade do nome de Jesus essa noite. Na autoridade do nome de Jesus essa noite. Nós repreendemos toda obra do diabo, toda obra do inferno. Nós repreendemos agora toda doença, toda praga, toda peste, tudo aquilo que está perturbando o corpo desse homem, dessa mulher, toda doença, seja ela genética. Nós estamos repreendendo agora na autoridade do nome de Jesus todo espírito do inferno que se levantou contra ele e contra ela, todo demônio que se levantou para tentar destruir essa família, destruir esse casamento, destruir essa casa, no nome de Jesus agora, no nome de Jesus agora, sai fora dessa casa, vai embora dessa casa, solta esse casamento agora, solta esse casamento agora, tira essa doença daí agora, no nome de Jesus, tira essa doença daí agora. Eu ministro cura no útero dessa mulher, eu ministro cura na vida desse homem agora. Nós estamos declarando vitória, vitória, vitória. Todo mal sai agora, sai agora, sai agora. Toda macumba, bruxaria, feitiçaria, todo lixo do inferno para fora, para fora, para fora, para fora. Toda praga que a própria mãe jogou na filha, toda praga que o pai jogou no filho na hora do nervosismo, nós estamos cancelando isso agora, neutralizando isso agora. Todo mal que estava na mãe dela e passou para ela, todo mal que estava no pai dele e agora está na vida dele, nós estamos quebrando isso agora. Nós estamos quebrando isso agora, no nome poderoso de Jesus. Tudo que está travando a vida financeira dessa família, tudo que está travando a vida financeira desse homem e dessa mulher, está desfeito agora. Para fora, todo mal, para fora, agora, 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 em nome de Jesus, agora, todo mal, sai, 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 em nome de Jesus, todo mal, para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, espírito de suicídio, espírito de morte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai! Todo demônio, todo espírito, segura aí, todo espírito maligno, todo demônio que está mandando essa menina se matar, demônios que estão mandando essa menina tomar veneno, que
está mandando essa menina cortar o pulso. Espírito de morte, você que está sugerindo para essa pessoa ir embora, desaparecer, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, você e o seu sofisma, cai por terra agora, 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 em nome de Jesus. Amém? Pode tirar as mãozinhas do seu coração. Só você, pastor. O senhor citou uma palavra aí, orando, senti mal. É normal? Não. Pastor, eu sinto aqui como se demônios estivessem intensificados para poder trabalhar. Você está orando, eu senti muito mal. Eu quero orar por você, tá certo? Então você que precisa de oração, faça uma fila. A igreja vai toda ficar hoje um pouquinho, vai me ajudar a orar por ele, tá? Pode fazer uma fila ali, ó, naquele corredor, e outra aqui que ora por você agora. Só você que precisa. Venha rapidinho, eu quero orar por você. Porque eu vou pedir uma coisa para os irmãos, a gente vai passar aqui uns 10 minutos talvez. Eu preciso muito que vocês me ajudem a orar por eles. O pastor não prometeu um milagreiro. Eu creio muito no poder da oração da igreja. Então me ajude, tá? Você que está precisando, vem agora, porque depois eu não oro por ninguém, tá bom? Você que precisa de oração, pastor, eu sinto que tem coisa travando minha vida. Pode vir, nós vamos orar. A igreja fica de pé e me ajuda. Senhor, manda anjos de guerra aqui agora. Cerca esse lugar. Quebra a cadeia do inferno. Quebra as correntes do inferno agora. Manda anjos de batalha aqui. Enquanto o teu povo está aqui, manda anjos na casa do teu povo agora. Enquanto o teu povo está aqui intercedendo, que, Senhor, todo inferno que tem se levantado contra a vida dele e dela caia por terra. No nome de Jesus, a igreja continua orando.